Saudações! Estamos aqui para mais uma prosa noturna e dessa vez nosso convidado é o Álvaro de Santos, que veio contar para a gente um pouco sobre o projeto dele, sobre como é que o RPG está acontecendo lá na Baixada. Eu sou a Leide, a narradora do canal Noites em Salem, e o Kerberos, que também faz parte do projeto e joga a nossa campanha. Muito bem-vindo, Álvaro! Queremos conhecer mais sobre o projeto, sobre a cena de RPG em Santos. Oi, tudo bem? Eu sou o Álvaro, eu sou do projeto Contos Lúdicos. A gente criou o projeto há 2 anos atrás com o objetivo tanto de angariar novas pessoas para RPG, né, de ensinar para pessoas que sempre tiverem interesse, ou até as pessoas que tiveram curiosidade vendo a gente jogar, e trazer de volta alguns dos mais antigos que pararam de jogar por diversos motivos. A gente conseguiu fazer isso durante 2 anos em vários espaços bem legais da cidade, mas a pandemia veio e meio que atravancou nosso projeto. A gente resolveu migrar para o digital e agora a gente tem algumas campanhas na Twitch e a gente está se preparando aí para quando puder retornar, voltar com as nossas atividades. Verdade, todo mundo está sentindo falta aí de uma mesa presencial, né? Do by night, dessa atividade do forfã de girar, ao vivo e a cores. E a mídia digital é bacana, agrega bastante, pelo menos temos elas para poder continuar jogando, mas o RPG tradicional também é muito bom, né? Com Conta aí um certeza. pouquinho da sua experiência, Álvaro. Quanto tempo você está aí jogando RPG? Bom, eu comecei há 22 anos atrás, esse ano está completando 22 anos. Eu comecei a jogar, a minha primeira experiência já foi com o Storyteller. Eu tinha ouvido falar, né, sobre RPG. Eu comecei a jogar Magic, porque o pessoal da minha escola jogava Magic. E aí eu fui enganado numa troca de cartas. Eu dei 2 cartas muito caras por 2 cartas bem ruins. E um amigo meu me recomendou a revista que tinha cotação de preço e tal. E aí, quando eu comprei Dragão. essa revista, a Dragão Brasil, ela É, eu tinha um monte conheço. de coisa de RPG. Eu olhei e falei, cara, é isso. No dia seguinte, eu vendi um monte de carta de Magic para poder comprar um livro de RPG. E aí, eu juntei mais um dinheiro que eu ganhava para comer e tal. Eu comecei a comer um pouquinho menos, juntei essa grana, fui na banca, inocentemente, comprar o meu livro de Dungeons and Dragons. Aí eu descobri que eles eram 3 e eles eram mais caros do que o dinheiro que eu tinha. E aí me foi apresentado o lobisomem, que tinha acabado de sair. Ele vinha com 2 dados de 10 lados. E eu falei, pô, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o livro, eu tenho os dados, eu posso começar a jogar. E, e aí eu descobri, a duras penas, o quão difícil é jogar lobisomem com só 2 dados, né? Cada rolagem são 8, 9 dados. A gente ia ficar rolando várias vezes o mesmo dado. Verdade. E quando você começou, você é daquela geração, né, que às vezes guardava passe de ônibus para jogar no fliperama ou para comprar coisinhas que você queria, você ia a pé para guardar o passe, né? Para juntar, para poder comprar o material do RPG, para tirar cópia, né, das coisas que a gente queria ter. Porque livro era caro naquela época, né? Então, É, às vezes você ia lá, tirava cópia de alguém que te emprestava. hum, Bacana, eu também joguei Magic e também tomei muita troca que não valia a pena. Aí comprei a Dragão também por causa da lista. E uma coisa vai dando na outra. Aí conheci o pessoal do Storyteller de Vampiro. E foi assim também que eu comecei. Mas é bacana essa experiência da gente começar lá atrás, né? Quando, como você disse, você tinha 2 dados para fazer 8 rolagens. Mas tudo era válido, né? O tempo não passava, a experiência era boa. E o que valia era uma boa história e um grupo de amigos para jogá-la. Com certeza. Era uma época que a gente jogava basicamente de domingo a domingo, assim, não tinha horários. A gente saía da escola e jogava. Às vezes, não vai ter uma aula. A gente se juntava ali num cantinho e jogava. Era o tempo inteiro. Então, a gente passava essas dificuldades porque a gente tinha muito tempo e é um hobby muito divertido. Você está sempre contando uma história, você está sempre criando coisas novas, instigando a tua imaginação. Então é uma coisa muito gostosa de fazer, principalmente com gente que você gosta, que você confia. É uma coisa muito legal essa troca de experiência que o RPG traz. eu lembro que na época que, como tu falou essas dificuldades, eu me lembro claramente das minhas dificuldades que eu tive de juntar uma grana, parar meio pouco para poder juntar e conseguir tirar umas cópias. A dificuldade que você tinha de conseguir os livros, porque você tinha que ir na internet, já era aquela internet bem lenta, você
demorava bastante para poder baixar alguma coisa, e quando encontrava, né? Mas assim, Internet. quando tinha. E aí eu lembro da minha dificuldade de encontrar jogadores, encontrar pessoas que jogavam, que gostavam de RPG. Não sei se você passou por isso, mas conta aí dessa parte da tua experiência. Se tinha alguma dificuldade para encontrar pessoas para jogar, como é que seria no início mesmo, naquela época? Santos, na verdade, sempre foi uma cidade muito boa para jogadores de RPG. A gente tinha uma banca na cidade que era o dono da banca, ele era um cara um entusiasta assim muito grande, ele adorava RPG, ele consumia para ele. Então ele começou a trazer muito material para cá. Então a gente sabia assim, você começava nesse mundo, uma hora você ia acabar descobrindo que ali naquela banca você ia conseguir o material. E aí você viu um monte de molecada assim se junta para comprar um livro, para dividir um livro, comprar meia dúzia de dados. Essa galera começou a se juntar e assim começou a primeira associação de RPG de Santos. Santos teve 3 associações de RPG e 2 lojas de RPG. E atualmente tem Nossa, mais 2 lojas que são de RPG e board game. Mas assim, a gente sempre teve muito conteúdo nesse sentido. A primeira associação de RPG, ela foi um grupo de amigos que se juntou, cada um deu R$ 10. Na época, isso fazia o suficiente para eles pagarem o aluguel de uma casa, era uma casa de 2 andares aqui em Santos, e aí eles próprios fizeram a reforma, eles pintaram a casa, era muito legal, porque eu estava na escola nessa época, e aí eu passava de ônibus e eu via uma casa toda branca, escrito RPG em azul enorme, assim. Então caraca, isso chamava muita atenção do pessoal para ir conhecer, sim, saber o que sim, que sim. era tal. E eles faziam lives lá, eles organizavam várias coisas lá. Eu tenho amigos que foram fundadores dessa associação e foi uma época muito boa, assim. Pô, É legal cara, observar que. Pode falar. não, legal, velho. É justamente isso. Eu sinto assim até, pô, privilégio, porque, velho, cara, eu não consegui, tive muita dificuldade, por exemplo, eu falava isso com a Lady, que é para mim aqui em Recife, eu tive muita dificuldade para encontrar, até porque eu não tinha essa questão de internet como hoje tem essa facilidade. Naquela época você tinha que ver alguém de bairro, era um bairro muito mais subúrbio mesmo, e você tinha que caminhar com as pessoas, tinha outro tipo de vibe, outro tipo de brincadeiras e tal, então a gente ficava com essa dificuldade toda para encontrar, e eu passei muito tempo para encontrar pessoas. E assim, é legal saber disso, que você tinha em Santos, tinha uma casa, tinha um nome bem grande RPG. Pô, isso aí é negócio surreal. Eu nem acredito que existe um negócio desse há 20 anos atrás, cara. Mas é muito Pois legal é. isso aí, cara. Pois é, a gente em São Paulo tinha os points, né? A gente ia no Matarazzo, que fechava, aí a praça de alimentação ficava parecendo um deserto, assim, era até meio mal assombrado, mas a gente ia jogar lá, porque podia, ficava aberto, teve uma época que ficava aberto, então a gente ficava lá jogando a noite inteira, durante o dia no Sesc, mas depois começou a aparecer os coletivos, né? O pessoal se juntava, um que gostava muito montava uma loja, e aí ficava o fim de semana inteiro na loja jogando, né? E bacana que Santos teve esse movimento, né? E vocês não pararam de jogar, vocês continuaram. Muitos de nós continuaram. Eu fui uma pessoa que eu nunca parei de jogar. Eu cheguei até assim alguns meses sem RPG, mas eu nunca tive um tempo de falar, não, eu fiquei tantos anos sem jogar, eu sempre consegui conciliar bem. Até porque, assim, a minha esposa gosta de RPG, todos os meus amigos gostam de RPG. A facilidade de criar o projeto é que, assim, eu queria muito fazer algo para outras pessoas, algo além do meu círculo. E aí, quando eu Uhum. conversei com o meu círculo, eu descobri que eu tinha 11 narradores na minha mão. E eu falei, cara, tem gente que não tem gente que tem grupos que não jogam porque não tem uma pessoa que seja narradora. A gente tem 11 que se reúnem na mesma Verdade. casa e não podem jogar a mesma mesa porque uma mesa com 11 pessoas é um absurdo. Então, assim, às vezes o pessoal ficava Sim, sem jogar Dá pra fazer um só live. porque a gente era um grupo grande. A gente fazia live, mas assim, mesa, impossível, não ficava um Sim. caos. E aí a gente se juntou e começou a fazer, porque é muita gente, o nosso círculo fechado, assim. Então, quando a gente abriu isso, a gente começou a receber muito público que sempre quis jogar, mas não tinha alguém que ensinasse regra, ou alguém que ensinasse como e a pessoa não entendia o básico, assim, do RPG, e por isso não continuava. Hoje em dia tem até pessoas que eram do nosso público
que começaram a gostar muito e aí começaram a se aventurar, narrar, e aí chegava pra gente e falava, pô, eu posso narrar uma mesa para vocês, para ver? E aí, alguns deles fazem parte hoje do projeto. Algumas Isso é dessas bom. pessoas começaram como público, vindo para saber o que era, como jogava, e hoje em dia são narradores do projeto. Nossa, que experiência bacana. E esse projeto começou há quanto tempo? Ele começou em 2018. Foi assim, eu já queria fazer alguma coisa. Santos é a quarta maior cidade geek do Brasil. Então a gente tem um público que consome muito esse material. E por conta disso, a cidade começou a fazer um evento, que é o Santos Geek Festival. É um evento que ele é se eu não me engano, ele é o maior evento gratuito do Brasil e o quarto maior evento gratuito da América Latina. E naquele ano eles precisavam de RPG, e aí um dos organizadores, que é meu amigo, ele virou para mim e falou, pô, por que vocês não participam? E aí a gente começou naquele evento. Aí daquele evento a gente começou a fazer outras atividades. A gente tem aqui em Santos uma gibiteca pública, que ela é na orla da praia, né? Ela é quase na areia da praia. E eles abrem o espaço para a gente mensal, para a gente fazer jogos de RPG lá. E aí, com isso, a gente começou a angariar alguns espaços. A prefeitura começou a ajudar a gente, começou a ceder espaços públicos para a gente, ceder apoio, esse tipo de coisa, para a gente começar a se estruturar. Um dos primeiros lugares que aceitou a gente também foi um cinema. A gente tem um cinema aqui em Santos que é um cinema bem tradicional, que é um dos últimos cinemas de rua da América Latina. E na frente dele tinha um espaço que tinha umas cadeiras. E aí eu fiz um acordo com eles que a gente narraria aventuras de RPG baseadas em filmes. Então, tipo, vai estrear um filme da Marvel. A gente começava a fazer mesa de super-herói e tal. E aí isso atraía muita gente. O pessoal ia comprar ingresso, ia pro cinema, passava, via aquele monte de gente jogando, aí parava, perguntava o que era, às vezes sentava para jogar. Então a gente teve muita abertura aqui da própria cidade para começar nosso projeto. Maneira bacana, né, de estruturar o projeto. Que coisa diferente, né? Às vezes é o olhar que você pode dar, que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, não conhecem o que é. E olha quanta riqueza, né? Quanta diversidade que pode ser aplicada ao RPG, né? Eu estou gostando muito de conhecer esse projeto, mas quando vocês começaram o projeto, eram quantos? O que vocês queriam? Era onde vocês estão agora? Qual que era a cabeça de vocês naquela época? Assim, a primeira formação do projeto foi com 6 pessoas, que era basicamente a mesa que a gente estava jogando na época. Eu cheguei para eles e eu contei uma história que eu vi num grupo, desses grupos de Facebook, de um rapaz que ele tinha pedido um grupo específico. Ele não se sentia confortável com algumas pessoas jogando, e aí ele pediu, queria formar uma mesa com pessoas assim. E aí ele começou a tomar muita pancada do grupo. E eu falei, cara, eu acho isso muito sacanagem. Eu acho que assim, não é uma questão da pessoa querer excluir outras, mas a pessoa ela tem que se sentir confortável naquele meio de jogo. O jogo, principalmente o jogo, o Storyteller, que era o que ele estava pedindo, que é um jogo com uma temática mais séria, mais adulta, ele precisa que você se sinta seguro para você poder explorar né, toda a história e tal. E aí eu falei, pô, a gente podia criar um ambiente que as pessoas se sentissem seguras o suficiente para jogar. E hoje em dia nós somos eu não sei se eu poderia dizer que nós somos um exemplo, mas assim, nós somos já grandes o suficiente, reconhecidos na comunidade como um grupo de diversidade, um grupo que apoia a diversidade, apoia minorias sociais nessa busca por encontrar a igualdade, por elas poderem se encontrar no jogo, se sentirem representadas, se sentirem seguras o suficiente para participar de uma mesa de RPG. Eu lembro que, assim, retomando algumas áreas, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Já começa com. Vamos pegar o primeiro passo. Era um lugar só para homens, né? Só garotos jogavam. Aí poucas meninas já estavam ali. E agora a gente já tem um outro de grupo que também quer participar. A gente está fazendo uma mesa, né, de campanhas com grupos mais diversos. A gente tem uma proposta para isso, onde a gente colocamos, você não sabe jogar RPG, não tem problema. Você pode vir na nossa mesa, a gente vai ensinando o que você precisa
E o que você necessitar nesse momento é só ter boa vontade e querer jogar. E demais a gente vai praticamente ensinar no momento do jogar do jogo. Então, a gente tenta acolher todos. A gente tá com tanto a mesa que a gente jogou ontem, tem uma parte diversa, mas com uma próxima mesa também que vai ter uma jogar na sexta-feira, vai ter mais diversidade, inclusive vai ser um desafio para mim, porque vai ser a primeira vez que eu vou narrar para um grupo muito mais diverso, né, de gêneros, de culturas e tudo mais. Apesar de já conviver com o pessoal e entender mais a mentalidade. E assim, achei importante isso, vocês têm essa abertura de entender que pessoas não conhecem RPG, porque para mim, eu não sei como era para a Lady na época, mas para mim tinha uma dificuldade ou barreira de chegar nas pessoas, porque eu não sabia como é essa recepção delas para mim. E eu ver que vocês têm esse tipo de trabalho, eu acho que é gratificante para a galera e a comunidade em si. E é isso que é importante para a comunidade de RPG, deixar essa estigma da gente de ser um grupo fechado, mas ser um grupo agora aberto a todo mundo que queira participar e queira jogar. RPG já foi um problema, né? Quando eu comecei, minha avó, eu morava com a minha avó. Nossa, foi a decepção, porque ela achava que RPG era uma coisa ruim, era uma perda de tempo, era uma coisa que não fazia bem para a cabeça, porque você não pode ficar querendo viver um personagem e não viver a sua própria vida. Você tem que focar em trabalho, nas coisas que são importantes. Onde já se viu ficar uns fins de semana inteiros só brincando de imaginação, né? Ela nem tinha esse preconceito. E quando aconteceu aquele crime que brincaram com... Aí foi um desastre. Aí realmente foi um desastre. Porque aí eu tinha que esconder livro. Porque assim, nem todo mundo É, tem uma família que compreende por diversas razões. Tem gente que acha que você está perdendo tempo. Tempo que você devia estudar, tempo que você devia fazer outra coisa. Mas o RPG, por si só, ele agrega estudo, ele estimula a leitura, ele estimula você a pesquisar, ele traz curiosidade para quem está jogando, não só de conhecer o personagem com que você vai jogar, mas aí você começa a querer saber mais informações da história, do lugar, e uma coisa vai puxando a outra, né? Mas no começo eu tive um pequeno problema até dentro de casa com isso, né? Eu é, sempre fui bem abençoado com isso, porque a minha família, quando aconteceu esse caso, né, o caso do assassinato e tal, eles ficaram assustados, mas a primeira coisa que eles quiseram saber foi como que é isso aí? Me explica. E aí eu já tinha um conhecimento bom o suficiente para explicar para eles como funcionava e tal. Mas assim, eu tive amigos que pararam de jogar nessa época porque a família não deixou mesmo e jogou fora livro, e jogou fora miniatura e não podia chegar perto, e não podia mais andar com aquela turma do RPG. Foi um negócio bem pesado. E aí, assim, a gente tomou uma pancada muito forte enquanto comunidade, né? Porque isso estava estampado em tudo que era jornal. E aí, quando descobriram que o cara que matou era um traficante, que a menina estava devendo dinheiro para ele, que ele tinha um livro de RPG na casa dele, e o advogado resolveu tentar usar isso de defesa, e saiu tipo na 8ª página do jornal, assim, uma notinha de rodapé. Então a gente ficou com essa mácula durante muitos anos, mesmo depois de já ter explicado tudo e mostrado que não havia relação com o jogo e nada, a gente ainda teve que lutar muito com isso. Até hoje ainda tem gente que sente assim, o pessoal chega às vezes no evento, principalmente a gente faz RPG para criança também. A gente tem alguns narradores e algumas narradoras que eles são especializados em criança, já narraram até para crianças de 6, 8 anos. Então, assim, normal que às vezes os pais chegam um pouco mais receosos porque lembram dessa época, lembram desse negócio e tal, e aí eles vêm perguntar, mas não é aquele negócio lá que rolou? Aí você tem que fazer toda uma explicação de não, olha, o RPG é um jogo, ele estimula a criatividade e tudo mais. A gente fez 2 eventos dentro de escolas, e aí esses eventos a gente teve que conversar tanto com o pessoal da docência quanto com os pais dos alunos, para explicar o que era, o que os alunos iam conseguir desenvolver através do RPG, esse tipo de coisa. eu lembro bem nessa época que eu também sofri muito com isso. Eu sou criado, eu sou um cara abertamente cristão, então tenho muita dificuldade por causa disso. Para explicar isso para meus pais, foi guerras e guerras. Mas, por outro lado, eles viam que eu comecei a ler mais, me interessar mais por estudo por causa disso.
Então eles ficavam meio que em conflitos entre si, porque como é que eu vou negar algo se ele também está desenvolvendo no seu dia a dia, nos seus estudos e tudo mais. E sempre agora outra, sempre remetia àquela situação, a culpa é da RPG, a culpa é da RPG. Mas hoje em dia, pelo menos meu pai, ele reconhece que o RPG tem uma parte fundamental importante sobre a minha criação, sobre toda a parte de conhecimento que eu tenho. E isso também é importante para a gente que está aqui, compartilhar com o pessoal que vai estar ouvindo, que vai estar acompanhando, é que como a gente pode trazer o RPG para a área de estudos e ampliar esse conhecimento da vida às pessoas e não ser uma coisa tão chata, monótona, mas assim, o cara pode estar até dentro. Eu lembro que na minha época tinha um grupo que a gente estava tentando implementar RPG na área de história, de geografia, essas coisas, a gente tentava colocar a galera lá dentro e fazer nas feiras de ciências e fazer um ambiente para poder, vamos fazer um agora aqui, vamos viver a área de a descobrimento do Brasil, como que seria naquele momento jogando através do RPG. Isso é muito bacana, velho. E a gente, acho que hoje a gente deveria bater muito mais forte nisso aí para poder implementar esse tipo de metodologia, né, de ensino. Sim, agora me deu uma curiosidade. Vocês chegaram a elaborar algum material nesse processo de ter que apresentar o RPG para cinemas, para prefeitura, para escolas? Vocês chegaram a elaborar algum material sobre isso? Material didático, não. A maioria dessas reuniões foi feita, foi reunião mesmo. Eu ia até lá com a cara e com a coragem É e isso que eu ia falar, te até porque perguntar. eu conhecia a maioria das pessoas que conseguiram me linkar, assim. Eu conheci uma pessoa que me levou até o secretário de Cultura da cidade, É isso que eu ia e te perguntar. Quais aí... foram os passos para chegar nas pessoas? Porque às vezes uma cidade pequena, o pessoal pode querer replicar uma Sim, experiência bacana dessas, né? então, eu particularmente, eu participo de várias atividades culturais da cidade, tá? Eu sou conselheiro municipal de cultura, a minha esposa é assessora de imprensa de um festival de cinema aqui da cidade, então a gente sempre teve esse contato com a área cultural da cidade. E aí a gente estava conversando com essas pessoas e aquele lance, né, de mas o que é cultura, o que não é, o que é arte, o que não é. E aí entrou um negócio de game e arte, game e cultura. E aí eu falei, pô, não dá para negar o impacto cultural e o impacto artístico do RPG. É uma contação de história. A partir do momento que você aceita a literatura como arte, a arte de contar histórias ao vivo, você acha, o RPG se torna cultura, o RPG se torna arte. E aí eu Sim. comecei a levar essa proposta para as figuras públicas da cidade. Pelo menos aqui em Santos, né, eu não sei em outros municípios, mas aqui em Santos o pessoal da prefeitura é bem acessível, você consegue ligar e agendar uma reunião, e eles vão te atender, eles vão ouvir, e eles vão te dar as oportunidades. Talvez, se eles não puderem te abrir as portas em um determinado momento, eles vão te dizer quais são as ferramentas que você precisa para começar. Então, isso é bem aberto aqui na cidade. Então, a gente conseguiu ir angariando esses espaços que Santos É isso que eu estava ia te precisando. perguntar. Como é que foi a abordagem? O que vocês foram pedir, assim, nesse contato? Assim, a primeira coisa que eu fui pedir era um espaço para fazer mesas de RPG. E aí eu consegui a Gibiteca uma vez por mês. A gente começou com uma vez por mês com o evento. Aí quando eu consegui isso, um dos organizadores do Santos Geek veio para mim e perguntou se eu não queria fazer mesas lá no evento, que é um evento pontual. Eles são 4 dias e aí eu ia fazer mesa durante esses 4 dias. Disso, eu aproveitei o contato da minha esposa com o Festival de Cinema e fui até o cinema, que é um dos patrocinadores, e falei, olha, eu tenho um projeto, eu queria usar aqui esse espaço, mostrei o espaço que eu ia usar, falei, vou trazer mesas de RPG, expliquei um pouco o que era o RPG e dei a ideia de, a gente pode usar os temas de filmes que estão aqui em cartaz para atrair o público, para o público consumir o cinema e vir aqui com a gente. E aí disso a gente começou a receber propostas. A gente começou a receber gente de escola falando, a gente tem uma data livre. Na verdade foram 2 eventos. Um foi um evento de Dia das Crianças e o outro foi um evento da própria escola, que é tipo um dia de atividades extras. E aí eles queriam alguma coisa diferente e eles perguntaram se a gente faria. E aí a gente começou a expandir naturalmente, assim. A gente primeiro foi buscando esses espaços para jogar, porque era o que a gente queria, na real. Eu não podia trazer público para dentro da minha casa, que era onde eu jogava. Aí eu falei, pô, se eu quero narrar para pessoas desconhecidas, eu tenho que ter um espaço
onde elas possam ir e elas não vão ficar com medo, não é um espaço fechado, escondido, nada. Então a gente precisava de espaços que fossem bem amplos para o público poder chegar, conhecer, sentar e falar, eu não conheço nada, o que a gente vai fazer? E aí poder explicar do zero. Então o primeiro, Legal. o pontapé inicial foi buscar espaços para jogar. E daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Quer É, dizer, pode falar. eu lembro que aqui em Recife a gente tem um espaço, que é o Passo Alfândega, que é um lugar, que é um cheiro de um shopping, né, mas é um shopping sim. E a gente tem um espaço amplo de uma praça de alimentação onde nos sábados, finais de semana, todo mundo vai sentado para jogar vários tipos de jogos RPG, board games, Magic e tudo mais. E algumas pessoas passam por lá e eu olho assim meio acham estranho, outras pessoas naturalmente gostam até daquele espaço preenchido pela a comunidade jovem aqui de Recife, né? E aí eu te pergunto como é a aceitação da cidade de Santos assim com vocês utilizando esses espaços, se eles respeitam, se teve algum problema com esse ambiente que vocês utilizam, eu entendo que é um ar livre, um ambiente não é tão fechado, um pouco mais aberto. Como é que é a comunidade em si, não que joga RPG, mas a comunidade de Santos, os cidadãos de Santos, eles olham vocês assim e eles retornam com boas e positivas, eles fazem alguma coisa. Como é que seria esse caso? Então, aqui em Santos, como eu mencionei mais cedo, né, é uma cidade que ela consome muito material geek. Então, atualmente é um ambiente bem propício para a gente fazer o que a gente faz. A gente recebe muita gente curiosa, muita gente que está passando, vê e fala, quero saber como joga, tal, e senta e joga com a gente. Não foi sempre assim. Quando eu era mais novo, o primeiro projeto que eu vi, que era um projeto também de RPG na Gibiteca, que eu me tornei amigo, até hoje eu sou muito amigo de alguns dos fundadores desse projeto, um deles inclusive está no Contos Lúdicos, Uhum. e assim, naquela época as coisas eram diferentes, até porque o próprio administrador da Gibiteca na época, ele era contra, ele achava que a gente era muito baderneiro, porque a gente pegava Sim. mesa e falava alto e tal e coisa. A atual gestão, tanto na questão do secretário de Cultura quanto a administradora da Gibiteca, ela é muito parceira nossa, ela vai, ela quer saber como é, como funciona, ela abre os espaços, ela convida a gente para outras atividades, né? A gente começou com esse negócio de um por mês. E aí, quando chegou o Dia da Mulher de 2018, ela perguntou se eu conseguiria fazer uma mesa para mulheres. E aí a minha esposa narrou uma mesa lá, e aí a gente Massa. começou a fazer outros eventos pontuais da cidade, que começaram a expandir o nosso processo de crescimento também. Então, o pessoal aqui em Santos, hoje em dia, é um pessoal que consome muito filme, consome muito HQ e consome RPG. É um pessoal Ah, que consome bastante. bom. É bom ter uma cena assim, né? Eu te perguntei tudo isso porque eu tô com uma ideia meio maluca. Eu ainda não consegui, não tô montando um projeto para apresentar, porque eu tô querendo narrar para a terceira idade. De repente, num asilo, sabe? Tentar criar um projeto assim, porque eles têm leitura de histórias para eles e tudo, tem as visitas, mas eu acho que eu gostaria muito de trabalhar com eles. Eu não tenho tanta facilidade com crianças, mas eu me interessei e é um dos nossos projetos paralelos é o RPG Terceira Idade. Online é praticamente impossível achar quem tope jogar, fora a minha tia de 76 anos, que eu consegui convencer a jogar meia hora, mas não achei mais ninguém. Mas eu estou pensando em apresentar essa proposta e, bom, aqui no interior o pessoal é um pouco mais conservador, então eu estou tentando dar uma roupagem um pouco mais elaborada para o projeto, para mostrar que não é um bicho-papão, né? Que eles podem se divertir, né? É como se fosse um teatro para eles da terceira idade, tentar montar alguma coisa. Porque a gente começa a se envolver, a gente começa a querer fazer pela comunidade, né? Tem a comunidade que já joga, é bacana, mas e quem mais? Quem mais pode se divertir com isso, né? Para quem Exato. mais eu posso levar essa forma de passar o tempo tão prazerosa, né? Para quem mais eu posso dar esse tempo, né? A gente Com começa a pensar um certeza. pouco maior conforme vai passando, né? Com certeza. A gente aqui, a gente está fazendo, eu chamo de um processo de retomada. Porque, assim, Santos já teve, na sua época áurea, né, teve lives com 60 pessoas, 70 pessoas.
O nosso live que a gente conseguiu fazer com 11 pessoas, assim, a muito custo, porque o pessoal absolutamente não sabe mais como funciona. O pessoal não tem aqui em Santos, ficou muitos anos parado o RPG, então você não tem um conceito de como é um by night, como funciona, né, o jogo ao vivo. Então a gente está tendo que trazer a maioria das pessoas que jogou esse nosso era a primeira experiência deles, e eles amaram e falaram, nossa, vou trazer meus amigos e tal. Então assim, a gente tem certeza, porque é um estilo de jogo muito legal. Eu não sei se eu toparia fazer as coisas da época áurea, porque a gente fez algumas coisas que talvez não sejam tão adequadas. Um grande amigo meu que tá me ajudando nessa parte de live action de By Night, que é o Diego Ravinus, que é um bruxa. O apelido Ravinus é porque ele tem descendência cigana. Mas ele na adolescência, eles invadiram um cassino abandonado que tem aqui na cidade e eles fizeram um live lá. E assim, o negócio rolou muito legal. Mas hoje em dia a gente já tá mais velho, já fica mais preocupado, mais cansado, né? Então, você já quer um Uma espaço vez eu que seja pensei, separado para isso. quando eu estava no litoral com os amigos, né? Eu falei para eles, gente, mas se a gente pudesse entrar em Cubatão à noite, assim, para jogar, nossa, ia ser muito sombrio lá em Cubatão, imaginou? Fazer um by night lá em Cubatão, eu achava o cenário maravilhoso, assim, para Então, jogar. Tem eu, história. eu narrei live action em balada gótica, que tinha uma mansão aqui perto de Santos que fazia essas baladas alternativas. E aí Peraí, eles qual era o chamaram a nome gente, dessa mansão? era Mansão da Prainha. Eu acho que eu fui, hein, nos meus tempos áureos. Eu também era gótica, então. A E continuo gente. sendo. Não sai da alma. Não, E, eu fiquei com cara de pessoa comum, mas a música continua a mesma, o gosto continua o mesmo. Nessa época, eles queriam ter algum atrativo diferente, né? Então tinha o pessoal que fazia dança, tudo, tinha o pessoal que mexia lá, fazia malabarismo com fogo. E aí eles me chamaram para fazer o live. Eu fiz 2 vezes live lá. nossa, que legal. Era bem, bem divertido. Aí depois disso a gente fez alguns outros lives, a gente começou a alugar alguns espaços da cidade, mas aí já era um pouco mais custoso, porque aí você tinha o pessoal que falava que ia, chegava na hora H não ia, aí você tem que É, tirar do bolso, aí começa a ficar muito pesado, e aí foi morrendo essa cultura de É. live. E agora a gente está tentando retomar, a gente tá aí vai sair o livro, né, o Santos by Night, que a gente vai usar de base para as lives do Contos Lúdicos e o Diego é um dos escritores do Santos by Night. É legal que o livro legal. eles fizeram toda a história de Santos e incluíram o mundo das trevas nela. Então eles fizeram todo um trabalho de história, de geografia local, de pesquisa para poder criar a base do que é do que é a cena hoje em Santos no mundo dos vampiros. Nossa, é isso que é o trabalho do By Night, o que envolve de elementos para montar um By Night. Nossa, eu estou começando a montar o meu de Salem, que é só um recorte pequeno no tempo, né? Porque a minha primeira experiência é um conto que eu escrevi, misturando Salem com o contexto de Mundo das Trevas, né? E eu falei, vou utilizar isso. Mas a ideia é também fazer mais para frente um By Night nacional, né? Porque temos que valorizar nossa cultura, né? Eu só peguei Salem porque depois de tanto tempo parada, era uma referência de uma história que eu tinha escrito, algo que eu gostava muito, então eu falei, vou utilizar. Mas é muito elemento para montar um by night. E é muito legal porque valoriza, né? Valoriza a história, valoriza o lugar, né? E isso só acrescenta para a comunidade. É legal ter projetos assim. É legal saber que tem uma comunidade espalhada. Aí, bastante gente, Santos, uma cena de que boa. E aí eu Sim, vou chegar numa pergunta que eu tenho muita curiosidade. Como uma rainha dos condenados que acabou de voltar de um sono de milênios, né? E se defrontando com esse monte de opção online e tudo isso. Como é que vocês chegaram assim? Como é que chegou esse formato online? Como é que aconteceu isso para vocês? Foi muito natural? Como é que foi? foi assim, quando começou a pandemia, nós tomamos as precauções antes mesmo da maioria das pessoas. Quando começou a ser arriscado, eu cheguei para o grupo e falei, pessoal, a gente vai fazer uma pausa porque a gente não sabe como é que vai ser agora, o que vai acontecer, tá chegando essa pandemia aqui, acho que tinha 2 ou 3 casos aqui no Brasil
Foi logo nos primeiros anúncios, foi, ó, vamos parar porque a gente lida com público, a gente lida com público grande, então não é legal a gente fazer aglomeração. E aí eu meio que ia pausar indefinidamente o projeto. Aí uma narradora do projeto, a Naomi, ela chegou para mim, ela falou, pô, eu tô assistindo umas mesas online, eu não sei se meu computador aguenta, mas a gente pode testar e ver se rola fazer a stream. E eu falei, por mim tudo bem, mas eu não manjo nada disso. E aí a gente fez a primeira, e aí da primeira a gente começou a fazer a segunda, a terceira, aí um outro colega nosso, que também é do projeto, o Wagner, já estava com o canal dele e ele já tinha, acho que uma mesa que ele fazia, porque ele queria testar um programa, uma dessas Virtual Tabletop, aí ele falou, vou fazer mais também. E aí atualmente a gente tem basicamente a semana inteira de RPG. Essa semana, particularmente, eu não sei quando vai sair o vídeo, então eu vou dizer essa semana de 14 de setembro, eu só não tenho mesa na segunda-feira. Todos os outros dias eu tenho live ou no canal do Contos Lúdicos ou no canal desse meu colega. E aí a gente começou a ser convidado para outros canais, participar de outras mesas, esse tipo de coisa. Então a gente começou, foi meio que no sem querer, ali no tranco e barranco, tipo, será que meu computador aguenta? O meu dá para rodar. E aí a gente começou aí, agora a gente está fazendo mesa aí a semana inteira para todo mundo. E dos mais variados títulos, a gente está fazendo Tormenta 20, a gente está fazendo Lobisomem, a gente está perguntar. fazendo Deadlands, tudo que vocês podem imaginar. Tem D&D, a gente vai começar Vampiro, a gente vai ter uma mesa de Changeling, Nossa, essa que é a bacana. mesa mais difícil de acontecer, porque tá Wraith, acho que a Wraith também é, né? Wraith é complicado, Changeling eu consigo narrar assim numa boa. As nossas dificuldades são mais físicas do que de narrativa, porque tá muito difícil conciliar os horários dos três, isso que são só 2 jogadores e eu narrando. Então, mas assim, é uma mesa muito gostosa de jogar, eu gosto muito de toda a Joguei linha uma World of campanha. Darkness. Muito bom. Para mim é maravilhoso. Eu gosto muito do conteúdo que eles têm, das histórias, dos NPCs que são famosos e de todas as possibilidades que oferece o mundo das trevas. Então eu consumo muito e eu entrego muito isso no canal. A gente começou na semana passada a nossa mesa de lobisomem, foi uma das mesas que o pessoal mais se atraiu. Eu acho que Isso que até eu ia te hoje. perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é essa interação entre o teu público? São grupos diferentes, eles acabam interagindo entre os sistemas? A gente tem alguma parte, uma parcela do público que acompanha tudo que a gente faz, todas as mesas, incluindo a criação de um sistema do Contos Lúdicos que a gente está fazendo. E a gente faz a criação do sistema e a criação de cenários, ela é toda ao vivo. E toda com a participação do chat. Então o chat escolhe coisas que vão ter no cenário, ele veta coisas que vão ter no cenário. Então isso é bem legal, tem uma galera que participa só disso. Super Tem uma interativo, galera que né? participa de tudo. E o que mais tem atraído a atenção é storyteller. A gente faz D&D tem o seu nicho, né? Mas é um público muito focado e eles meio que já têm os favoritos ali. Então eles já vão direto para aqueles favoritos. Se essas pessoas não estiverem fazendo, eles vão para os canais menores como nós. Mas o storyteller tem tido uma aceitação muito boa. A Naomi, que é a narradora do Contos Lúdicos que eu falei, ela participou de uma mesa com a youtuber Mandy Candy, a Nix, que também é streamer, e Tef, da Ordem do Dado, que é um youtuber de RPG também. E essa mesa bombou, e o pessoal amou, e é Vampiro Quinta Edição. E aí, disso ela já trouxe o pessoal para assistir o Lobisomem. O pessoal tá amando conhecer o Lobisomem, ver. Eu tô fazendo desde a primeira transformação e tal, para eles verem mesmo, sentirem mesmo o que é o Lobisomem, entenderem os conceitos, tudo. É o que eu estou tentando fazer também em Salem. A gente está começando a jogar sem ficha, sem planilha, né? Só com natureza, comportamento e profissão e BG. Eles não põem pontos na ficha, a gente começa a jogar, chama uma fase de prelúdio, eu apresento a história, não tem sessão zero, já começa jogando, e eu vou contando a história e eles vão se entendendo, depois que passam essas sessões, aí a gente pensa em ficha,
e eu procuro fazer o jogo numa narrativa crescente, lenta, de imersão, com o pessoal tentando primeiro interpretar e entender o personagem, para depois a gente começar a passar para essa outra etapa. O storyteller dá essa possibilidade, é uma mecânica que permite fazer isso, né? E legal, um sistema novo. Como é que surgiu o sistema novo? Como que é essa ideia de sistema novo? Ó, a gente tem um narrador no projeto que ele gosta muito dessa parte de criação e de gamificação das coisas. Ele até já trabalhou algumas vezes com gamificação empresarial para corporação mesmo. E aí ele queria criar algo dele. E aí ele foi pegando vários pedacinhos de sistemas que ele gosta, coisas que ele gosta, falou, vou dar uma misturada. E aí foi misturando e adaptando, e aí começou a surgir um esqueleto de sistema. E aí ele falou, pô, eu quero fazer isso pro projeto, eu quero que seja o sistema do projeto. E aí eu comecei a me envolver na parte de criação também, aí a gente fez o primeiro playtest. E aí, quando a gente terminou o playtest, um olhou para a cara do outro, isso já foi na pandemia, então um olhou para a cara do outro pelo computador e a gente falou, cara, a gente precisa jogar isso para o público. Isso foi muito divertido, foi muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque assim, é um jogo menos interpretativo? Porque você vai parar no meio para falar, pô, achei que essa regra aqui ficou meio zoada. Vamos tentar diferente. Aí você volta uma rolagem e tal. Mas é um esquema que o pessoal tem gostado bastante, que é ver a formação de um sistema de RPG. É entender os erros e os acertos que vão levando para o sistema. Exatamente, Projeto Silêncio também. Eu estou gravando uns videozinhos, estou tentando mostrar como é que estou fazendo para criar esse cenário do zero, e mesmo depois de tanto tempo parada, as minhas dificuldades, a nossa parte técnica mesmo, Exército de um Homem Só, o Kerberos fazendo, porque a gente tem pouco recurso, com pouco que ele sabe, a gente já pelo menos tá conseguindo gravar, a gente está conseguindo trabalhar nosso material, não é assim, e aos poucos as coisas vão melhorando. É ter paciência e persistência, né? Para não desistir das suas ideias, não desistir do teu projeto, acreditar, né? Acreditar porque a comunidade ela é bem receptiva. Conforme você vai trocando experiências, como a gente está fazendo aqui hoje, você conhece alguém que de repente pode te ajudar em alguma coisa, você pode ajudar aquela pessoa, você vai jogar mesas, eles jogam com você, e isso é a comunidade, né? Esse é o espírito que espalha na comunidade do RPG, que é muito, muito bacana. Independente do lugar onde você está hoje, né? Apesar de ser lugares distantes, estamos aqui conseguindo conversar, né? E trocar experiência, que é muito rico. Com Eu lembro, certeza. eu lembro de uma coisa e baseado nisso, é que eu tive uma migração de uma mesa física, né, para a remota, e muitos dos meus jogadores reclamaram bastante disso. Eles gostavam muito. Não, eu gosto do remoto, mas eu prefiro o presencial. Essa migração, assim, claro que incluindo também o canal, obviamente, mas os teus jogadores, eles sentiram esse impacto, eles compraram contigo essa ideia, ligar uma câmera para eles foram tudo tranquilo, bacana, ou tiveram aquele impacto de dizer, vergonha, não quero, ou alguns desistiram? Como é que foi esse meio assim? Assim, como a gente está em um hiato do presencial, né? Eu deixei livre para todo mundo que faz parte do projeto, porque eu entendo que nem todo mundo tem a mesma facilidade na frente de câmera, não se sente confortável gravando ou com um público assistindo, que é uma pegada diferente. Às vezes você está num evento e vem 3, 4 pessoas assistir sua mesa, é uma coisa. Você vai lá na Uhum. live, e aí você resolve bater assim o dedo no celular e ver que tem 40 pessoas te assistindo, te É, dá um frio na barriga. Então, sim. tem uma galera que não se sente confortável com isso, e aí falou para mim, ó, eu não quero fazer parte dessa etapa. Eu falei, sem problema, quando a gente voltar às atividades presenciais, a gente volta a fazer. A gente teve que fazer uma escala de narradores pela quantidade de eventos e de locais que a gente tem. Então, eu virei para eles e falei: a gente volta com a escala normal, vocês vão voltar a narrar, vão voltar a fazer tudo, não precisa participar dessa etapa online. A maioria deles, depois de um certo tempo, vendo a gente fazendo, vendo que não é também, oh meu Deus, que coisa única e diferente. Então alguns já vieram para mim e falaram, pô, numa próxima pode me colocar, eu acho que eu já dou conta, ó, eu acho que eu quero fazer isso também. E aí eu vou encaixando e colocando no canal.
porque o Contos Lúdicos ele foi feito para as pessoas que estão dentro dele, para as pessoas que estão fora e querem jogar com a gente. Então eu sempre gosto de dar essa abertura para o pessoal. Se o pessoal não está confortável de fazer algo, não precisa fazer, mas normalmente depois desse susto inicial eles acabam vendo que é legal, que é uma experiência diferente, né? Uma coisa. Eu não voltei nenhuma mesa, todas as minhas mesas presenciais estão paradas. Eu ainda não tive a coragem de pegar as mesas que eu jogava ao vivo e falar, não, vou passar para o online. Isso não consegui. Eu virei e falei, galera, essas mesas já estão presenciais, então elas ficam paradas e a gente volta quando acabar a pandemia. Mas as que eu É, comecei online eu não tenho problema nenhum e consigo é, fazer numa boa. eu antes de até conhecer a lei de entrar no Recanto e outros canais, outros servers que tem de Discord, eu até antes da pandemia já tinha esse pensamento, porque eu via a dificuldade das pessoas estarem presentes no local. A gente jogava depois da universidade, após a aula da universidade, era 7 horas da noite, eu trabalho na universidade, então a gente tinha que esperar terminar desse horário, começar mais 7, 8 horas, e aí ela saía de meia-noite, aí tinha pessoas que tinham dificuldade porque era distante, tinha que levar de carro. Então eu já comecei a pensar nesse aspecto e fazer essa mudança. Mas aí a gente foi migrando, alguns se adaptaram, outros não gostaram tanto, mas aí seguiu. E uma coisa ontem que eu vim percebendo é que eu pensava na minha cabeça, era que a galera gostaria de fazer, de gravar um vídeo e assistir e ligar a câmera e jogar, sabe? Eu pensei que as pessoas tinham essa facilidade, mas não, eu me deparei com um cenário até interessante, pessoas que têm uma dificuldade de aceitar ligar uma câmera para ligar. É por isso que eu te faço essa questionamento, como é que foi essa transição, se foi tranquila, se foi meio com dificuldades até. Não, eu mesma não aceito. Eu achei uma skin, porque eu sou muito tímida. Então, assim, eu tô aqui com essa skin é como se eu fosse um personagem. O mestre também é um personagem, também tá jogando. Então, eu consigo desenvolver dessa forma. Porque eu também tenho esse problema de timidez. Não é como eu, tem várias pessoas, né? Até ia te perguntar, vocês têm Discord para o pessoal que não joga, que não tá jogando no Twitch online? Vocês têm alguma outra forma? Vocês estão usando Discord? A gente tem um Discord, mas ele tá bem parado, mas é Contos Lúdicos o nome do canal. A gente tem um grupo no WhatsApp, e a gente tem nossas redes sociais. Se vocês forem no Instagram do Contos Lúdicos, é instagram.com/Contos Lúdicos, tudo junto, sem acento. Todos Lá os tem links um. nós vamos deixar aqui embaixo, eles vão passar para a gente. Perfeito. Lá tem um Linktree que tem os nossos links, incluindo o link para entrada no canal, no grupo do WhatsApp. Então, Nossa. você pode entrar lá, conversar. Lá é uma boa parte do tempo a gente conversa sobre coisas além de RPG, porque acabou virando um pessoal que virou amigo. Então, o pessoal conversa, parece um filme legal que vai passar na TV, eles falam, vai começar tal negócio. E aí a gente discute sobre coisas, e aí fala sobre RPG, e fala sobre o Sim. sistema, e jogos de videogame. Normalmente só dá mais confusão quando a gente fala de storyteller, porque aí vem os defensores de lobisomem, brigar com os de vampiro, brigar com os de mago, mas é uma discussão saudável. É só o pessoal defendendo seus times ali. Por isso que eu gosto de todos. Acho interessante todos. Eu também. De videogame a Hunters eu tô jogando. Eu gosto de jogar, eu gosto da proposta de jogar. War antigo, aquele War caindo aos pedaços, qualquer coisa. Board games hoje mais legais, mais recentes, tem muita coisa legal de board game também. E É, é isso que eu ia te perguntar. Como é que é o. Então, assim, para fechar a ideia na cabeça, o que é o projeto? Quais são as vertentes do projeto hoje de vocês? Hoje a gente tem o nosso canal na Twitch, que tem algumas mesas de RPG que você pode assistir, acompanhar, e tem alguns momentos de interação. Conforme você passa tempo assistindo nosso canal, você ganha uns pontinhos. E você pode pegar esses pontinhos e transformar um sucesso de alguém numa falha. Isso inclui tanto o narrador quanto os jogadores, ou transformar uma falha em um sucesso, transformar um sucesso num sucesso crítico. Então, isso permite que o chat mude um pouco, às vezes, os acontecimentos. Deixa um pouco diferente o esquema do jogo, né? Que É bem interessante. divertido é, isso. Só um eu nem, parênteses, então. Deixa eu... Não, agora fiquei curiosa.
Como é que você consegue controlar o chat e a narração? Eu não faço ideia de como que é isso possível. Então, normalmente eu deixo quando eu tô narrando, eu deixo algum jogador a cargo disso. Então, às vezes eu tô narrando e aí o cara falhou e aí eu começo a narrar a falha, aí eu já peço pra alguém virar pra mim, ó, resgataram um sucesso lá no chat. Aí eu deixo sempre o chat no meu celular aqui do lado. Eu olho, se resgataram, eu falo, então beleza, eu volto a narrativa e faço o Nossa, sucesso. E aí adorei sigo isso. daí. É Adorei isso. bem, bem legal. Tô com medo de. E Se pusesse em Salem, eu tô com medo do que o povo vai fazer, mas é muito legal essa ideia. É que assim, a gente é pequeno, né? Só uma campanha, que é um projeto do suplemento, que é um projeto focar, né, no esforço que nós podemos fazer. Então, essa coisa de Twitch, para mim, assim, até ouvir de vocês, assim, eu não sabia que tinha esse movimento todo de Twitch para RPG, porque eu conheci o Twitch para assistir jogo, né, game, mas não de RPG. Fiquei admirada. Tem uma comunidade bem grande atualmente. Eu acho que a pandemia ajudou muito isso, porque na pandemia o RPG acho que foi a melhor solução que foi inventada para você passar seu tempo. Porque é uma coisa que te distrai, você entra em contato social, por mais que seja pelo computador, e assim, a maioria das pessoas deve ter pensado, se a gente já está jogando com câmera, já tá fazendo tudo aqui, usando o programa de Virtual Tabletop, por que não jogar isso na internet e ver o que vai dar? Então, assim, você tem os canais enormes, os canais têm mais de 1.000 pessoas assistindo por dia. Você tem os canais medianos, né, que são os canais de 100, 200 pessoas. Tem os canais menores, como o nosso, que tem uma média de 30 pessoas, 20, 30 pessoas assistindo. Mas, assim, é muito legal. Eu acho muito, muito gratificante porque, assim, toda vez que eu vejo, bateu 20 pessoas, eu fico pensando, tem 20 pessoas nesse momento que não estão fazendo outra coisa a não ser sentar no computador e me ver narrar uma mesa de RPG. Isso é uma coisa muito, muito louca, assim, eu jamais pensaria nisso se vocês me falassem há um ano atrás, assim, pô, Seria o funciona assim. equivalente a imaginar 20 pessoas paradas assistindo a tua mesa. Mas Exato. o efeito virtual disso é maior. Porque às vezes a pessoa que está em trânsito, ela para, ela olha, mas ela não vai ficar. Agora, aquela pessoa que está em casa, ela está fazendo outra coisa, aproveitando para ouvir. E aí que é legal, ela está ouvindo uma história e vocês estão levando esse nível dela poder participar da história. Porque ela, além de estar ouvindo, ela pode participar dessa forma que vocês estão criando, e isso é legal, porque só de ouvir as pessoas já poderiam estar lá só para ouvir, porque estão gostando da história, porque querem ver os jogadores, mas, além de tudo, ainda, olha como a gente pode inovar, né? Ainda você tem formas das pessoas participarem daquela campanha, né? É Sim, muito, muito diferente isso. é muito legal. Para mim é muito E, novo. E a comunidade que se cria em volta do canal do Twitch, ela tem um carinho tão grande, assim, eu fico muito, muito feliz. Tem vários personagens que jogam nas minhas mesas, o pessoal gosta tanto que depois comenta, manda fanart, assim, o cara fala, olha, puta, eu gostei tanto do teu personagem que eu fiz esse desenho aqui dele. Cara, eu acho isso muito maneiro, é muito legal você receber esse carinho de volta por você estar fazendo algo que você gosta, algo que você já ia fazer de qualquer jeito, mas você decidiu compartilhar essa experiência com outras pessoas. E eu acho que esse é o momento atual do CL. A gente, quando voltar a poder sair na rua normalmente, poder fazer as coisas normalmente, a gente vai voltar às nossas atividades presenciais, a gente vai voltar a ter os live actions, a gente já tem um espaço reservado para isso pela prefeitura. Mas, assim, nesse momento atual, acho que o CL o que o CL faz é compartilhar uma experiência, é dividir com o público as experiências que a gente gosta e que a gente quer ter. como é que foi a adaptação dos jogadores para esse tipo de interatividade dentro do chat? A aceitação deles foram tranquilas ou eles tiveram um pouco de receio com medo de como fosse o resultado? Na primeira vez, quando eu anunciei, o pessoal ficou meio tipo, mas como que vai funcionar? Como que não vai? Mas eu já tinha visto algumas outras pessoas que fazem interações com o chat, não exatamente iguais, mas algumas nesse sentido do chat participar da mesa. Eu falei, vamos fazer. No final da primeira sessão, os jogadores já estavam pedindo pro chat, tipo,
deu uma falha assim, num momento muito crucial, o pessoal, pô, chat, ajuda aí e tal. E aí, às vezes, o Entendi. chat responde, compra ajuda e salva. A gente brinca, né? Tanto no Contos Lúdicos quanto no Dungeon Masterclass, que é o outro canal de um colega nosso do projeto. A gente brinca que o chat é o quinto player. As mesas tem 4 jogadores e o quinto jogador é o chat, porque o chat muitas vezes salva a mesa. Compra uma falha para um sucesso crítico que a gente teve e vai matar o jogador, ou compra um sucesso para o jogador naquele teste que era essencial. Tem um pessoal que vai na maldade, tem um pessoal que compra falha para jogador, que quer dar crítico para o narrador. Mas assim, é parte do jogo, é Faz parte parte dessa da nova experiência. mecânica, né? Nossa, isso é Então, legal. É bom lembrar também que, assim, pelo pouco que eu entendi de Twitch, nem tudo, na real, quando a gente fala comprar, nem tudo precisa ser dinheiro, né? Porque tem aquele cash que você ganha por assistir, né? exatamente. Todas as interações do CL, elas são com esse dinheirinho que você ganha por assistir. A cada, acho que 10, 15 minutos assistido, você ganha 100 pontinhos. E aí, quando você junta 1000 pontinhos, você pode transformar um sucesso numa falha. Assim, é algo que em uma sessão que você esteja assistindo, você já consegue brincar, já consegue interagir. A gente limita as compras a um por sessão, para também não desviar muito do que é o RPG, porque senão todas as decisões seriam É tomadas isso pelo que eu ia chat, aí você perguntar. perde Qual é o o limite que dado, vocês né? colocam, né? Então a gente tem 4 interações ao todo, que é transformar um sucesso numa falha, uma falha num sucesso, um sucesso no crítico e o que a gente chama de ponto lúdico. Aí o ponto lúdico ele depende do sistema que está jogando. Se você está jogando D&D, você ganha um ponto de inspiração. Se está jogando Savage Worlds, você ganha um Bene. Você ganha alguma coisa que você pode usar para rerolar um teste, para modificar um resultado. E aí a gente trabalha com essas 4, cada um pode comprar uma por sessão. Aí então o pessoal segura para um momento mais emergencial poder usar, tal. Muito legal. Diga, pode falar. Não, bacana Desculpa. isso aí. Nesse aspecto, eu como jogador também, além de narrador, estou ainda com medo de um tipo de interatividade como essa. Mas como você limita a quantidade e ainda tem assim certos pontos específicos, eu acho que fica interessante, porque aí gera uma mecânica a mais, né? É uma Fala a mecânica do verdade. processo. Você tá com medo do preconceito dos ventrus, né? Do pessoal querer te punir porque você é ventru. Admite. Né, eu tô com medo, mas eu posso pedir meu exército de amigos aí, tá? Online, fica aí, e quando vier uma situação dessa, Ventru tem me um ajuda. exército. Tem que trazer o exército, né? Tem que trazer o É, porque exército com os amigos. tem esses. No Vampiro tem isso, né? O pessoal tem alguns clãs que o pessoal é, tende a querer prejudicar mais, né? Deve ter Sim. isso, né? Depende do personagem, depende no D&D, depende da natureza do cara, né? Se ele é neutro e ruim, já não deve ter muito apoio da galera, né? E eu só escolho os bons, porque no Mago, não sei se você joga, eu sou o Coro Celestial, né? Aí já tem aquela pancada no Coro Celestial. No Lobisomem, eu sou o Senhor da Sombra, que já não é tanto assim, mas ainda tem uma galera que fica meio com o pé atrás do pessoal do Senhor da Sombra, porque diz que é muito próximo dos vampiros. É o lobisomem mais amigos dos vampiros ali por ali. Aí eu já fico com o pé atrás. Eu não tenho nada com o Chandler, ainda não consegui achar um que eu ainda estou de boa com eles. Mas eu sempre tenho esse estigma de estar com um ambiente, de sempre ter um conflito de interesse dos jogadores. Por isso que eu tenho esse receio mesmo que a Lady mandou aí, bem dito aí. Ó, o segredo para você é convencer alguém a jogar de Tremere quando você for jogar de Ventru, que aí ele automaticamente vai virar o alvo. E aí você fica Eu tranquilo. percebi isso um dia desse, cara. Um dia desse eu descobri que se tiver um tremendo na mesa, eu tô de boa. Eu acho que é essa a situação. Eu vou fazer na próxima aí. Bom, bem lembrado. E, bom, eu gostaria de deixar um tempo aberto para você, se você quiser divulgar alguma coisa ou falar alguma coisa especificamente para o teu pessoal ou para o pessoal do RPG. Também acho que se você quiser deixar uma mensagem, alguma coisa que você queira complementar, fica à vontade. Eu acho, gente, a questão é aproveitar esse momento, né? A gente está num momento muito complicado para o país e para o mundo, então, assim, é um momento muito propício para o RPG.
É um momento que você tem que ficar em casa, então você faz do melhor com isso. Você joga, você assiste, contribui para a comunidade, você fortalece a comunidade. A comunidade da Twitch, ela é uma comunidade excelente. Eu ainda tenho alguns problemas com comunidades em outras redes sociais, por causa de público mesmo e público com ideias incompatíveis, mas a comunidade da Twitch ela é extremamente receptiva. Tem muito canal legal para assistir, tem muito canal que abre mesa para jogador, que se você assistir, você pode participar, pode pedir para participar de mesa. Então, assim, aproveita esse momento, explora o RPG, porque é ideal. A gente logo logo vai ter mais novidade. A gente já tem o Ludo System, que é o sistema do Contos Lúdicos. Ele é gratuito nos links lá do que a gente vai deixar aqui embaixo. Tem um link para você baixar e explorar. Então é um sistema de RPG. Se você não tem condição de comprar um PDF ou não tem condição de comprar um livro físico, pega o PDF gratuito, experimenta, joga. A gente está colocando aí aberto para o pessoal poder explorar mesmo. Nossa. Logo, logo também vai sair o Santos by Night. O Santos by Night vai ser pay what you want, então paga o quanto quiser. Se você quiser pegar para ver e quiser só dar um apoio de divulgação, pode pegar, não vai custar, né, necessariamente. Então você pode pegar e ler e conhecer um pouco mais da cidade, da região e explorar no seu mundo das trevas essa região tão rica de conteúdo e de história. E é isso. Então participem, joguem, aproveitem e contribuam para a comunidade. A comunidade ela cresce a cada dia por causa de gente que está tendo a coragem de sair da zona comum e criar conteúdo do jeito que dá. Assim, eu digo isso porque o meu computador não faz stream, meu computador não grava, meu computador mal roda assim, os programas que eu tenho, mas assim, a gente vai contando com a ajuda e vai juntando e pega alguém que tem um computador um pouco melhor e faz acontecer. Porque é isso que a gente precisa aqui no RPG Nacional, é fazer acontecer. Isso é verdade. E, assim, da nossa parte, que somos só um projetinho no meio de um oceano, que eu espero que tenham bastante projetos, não só o nosso, que tenha mais gente da comunidade, essa iniciativa, trocar a experiência, chamar o pessoal para conversar, contar um pouco da história, ouvir um pouco também, trocar conhecimento, compartilhar dicas. Olha, poxa, hoje eu já consegui muita coisa legal sobre Twitch, de estar escutando, de estar vendo coisas que eu não imaginava que tinha. E é assim que a gente faz, cada um divulgando um pouco que pode, a mensagem vai chegar mais longe e a gente vai conseguir manter esse cenário, manter o pessoal interessado. E eu torço para que todos os projetos dê certo, todos os projetos de RPG. Mas eu fico muito contente de ver um projeto que já esteja tão adiantado há tanto tempo, com o pessoal engajado, com experiência, um casal geek bacana, eu também estou nessa mesma pegada. Meu marido não joga RPG, mas ele é do Jihá. E é isso, aproveitem. A mensagem dele é muito válida. Aproveitem o tempo e aproveitem com qualidade o seu tempo. Não deixa a hora passar só por passar e isso só vai te fazer mal. Tem tanta coisa boa. Solta a imaginação. Vem viver um personagem de RPG. Né? Vem mestrar, vem se arriscar. E Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi bastante interessante a gente aprender e entender como funciona todo o passo a passo do início do momento que você comunica com RPG, né, conviveu com RPG, até o momento atual que a gente teve toda essa reviravolta de sair da presencial e ir pro remoto para poder todo mundo se adaptar e estar todo mundo junto e continuar jogando RPG. Eu vejo aqui que o seu canal tem uma abertura assim de interação bastante com o público, isso é bacana, é uma coisa inovadora e tem muitos canais que tentam fazer isso, mas não conseguem gerar uma mecânica, e a sua mecânica funciona bem, pelo que você explicou no todo no conceito. A sua eu vi aqui também no ambiente de vocês do conteúdo que vocês têm um abraço da comunidade e seja ela qual for, e gera uma diversidade do seu público, diversidade de jogadores, e isso é muito bacana, principalmente porque hoje o RPG a gente tem um legado negativo que a gente tem que reconstruir, que é dizer às pessoas que, olha, nós não somos
grupo A nem grupo B, somos um grupo diverso que com qualquer pensamento que seja passível de comunidade, que esteja apto à comunidade possa participar. Seja um iniciante jogador que não sabe nem o que rodar um dado, até um jogador veterano que tem um conhecimento muito grande e abundante no RPG. E isso é bacana, eu vejo que vocês têm esse trabalho. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui no canal. E eu queria deixar um último pedido para ti, antes de você finalizar, que seria muito bom a gente... Eu gostaria muito de conhecer o pessoal do By Night, eu mesma estou tentando fazer um. Então, poxa, eu agradeceria se você nos apresentasse o pessoal para a gente poder interagir também, aprender um pouco mais e aproveitar a experiência deles, né? Vai ajudar bastante para o meu projeto. Claro, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o projeto de vocês é muito legal. Eu acho que todo projeto de RPG que se propõe a levar para o público um conteúdo novo, ele deve ser celebrado. E eu acho isso muito incrível. Eu sou muito orgulhoso do Contos Lúdicos. A gente quebrou algumas barreiras logo no começo da pandemia. A Naomi, ela capitaneou aí 2 lives que foram extremamente importantes, que foi uma live só com mulheres trans que jogam RPG e uma live só com pessoas não binárias que jogam RPG. E isso foi assim, de gente chegar pra gente e agradecer, de falar, eu achei que eu era a única. Eu achei que não tinha mais ninguém além de mim que fazia isso. Então a gente abriu assim umas portas muito Nossa. legais. Eu acho que esse é o caminho. Eu com certeza vou falar com o Diego, vou falar com o pessoal do By Night, apresentar o projeto de vocês, que eu tenho certeza que grandes coisas vão poder ser feitas aí em parceria. Puxa, obrigada. E vamos ter que encerrar nossa prosa, porque todos precisamos, como seres da noite, ainda temos nossas... Cada um tem seus vícios, né? Um vai caçar Exato. sangue, o outro vai procurar alguém para assombrar, enfim. E os aventureiros também aproveitam a noite para fazer outros tipos de ações. Tem os ladinos, né? Exato. Obrigada aí por participar, obrigada por apresentar, dividir o conteúdo. E todos os links, tudo que ele falou, a gente vai deixar aqui. Conheçam o projeto. Eu mesma vou me inscrever na Twitch. Quero acompanhar. E quero acompanhar também o lançamento desse By Night. E parabéns, parabéns pela iniciativa, por persistir, por ir atrás, por conseguir o espaço. E a recompensa está aí. É a comunidade que vocês têm aí hoje. A diversidade, a comunidade. E eu parabenizo pela iniciativa, pela força de vontade, pela perseverança, principalmente. Bacana. Muito Muito obrigado, obrigado Marco. mesmo. Então, até mais. Até mais.